Bom dia, hoje é dia dos pais, né? Quero parabenizar os pais pelo dia de hoje, né? Muitos pais estão aí com a família e hoje a gente vai falar, o nosso tema é realmente a família. Eu quero dar o telefone daqui do estúdio, eu estou ao vivo, para quem quiser tá enviando mensagem de voz pelo WhatsApp. Nome completo, data de nascimento, eu tô com o jogo de búzios aqui. Eu vou estar dando uma olhadinha pra vocês. A vida é cercada de mistérios, né, gente? Como eu sempre digo, a gente vive os mistérios o tempo todo. Então o telefone aqui da Rádio Capital é 0 operadora 11 98334 5777. Vou falar de novo o telefone. Pegue um papelzinho, uma caneta. É 0 operadora 11 98334 5777. E também estou ao vivo, né, no YouTube, Capital e Você. Entrem lá, compartilhem, deem seus likes, façam seus comentários, que é importante essa comunhão, né? A gente caminha junto na espiritualidade. Essa corrente, ela é importante. Tem muita gente que tem necessidade de ouvir algumas coisas, alguma palavra, que a palavra conforta, a palavra ajuda, a palavra tem força, né? E a gente sempre pensa no outro, o outro também merece, às vezes, muitas vezes é um presente que você dá, o outro tá ouvindo palavras bonitas, palavras fortes, palavras de fé, né? Hoje nós vamos falar da família, que todo mundo diz assim, que não existe a família perfeita, né? A família, a gente precisa, às vezes, entender que a gente está no lugar que a gente tem que estar. Aliás, no lugar que a gente deveria estar. Ninguém está nesse plano em algum lugar que não era para estar. Não existe um acaso em nenhuma situação. A gente fala de DNA espiritual. O que é o DNA espiritual? É aquilo que você traz no sangue, né? Aquilo que você traz da sua mãe, do seu pai, dos seus avós, né? Da sua árvore genética, né? Daquilo que vem trazendo a tua família. A gente, quando fala de família, a gente começa a descobrir logo cedo, né? Que a gente é diferente. A gente descobre as diferenças, os opostos. Porque numa família, nem todos são iguais, nem todos pensam da mesma forma. E muitas vezes, como eu sempre digo aqui, gente, a família é uma parte de nós. A família é responsável também pela construção da nossa personalidade. Muitas vezes do nosso caráter, muitas vezes da forma como a gente lida com o mundo, né? O primeiro espelho que a gente tem é a família. Então quando muitas vezes a pessoa fala assim pra mim, mas pai, eu tive tanto problema familiar, eu não me dou com meu pai, eu não me dou com a minha mãe, ou eu não me dou com meus irmãos, eu não me dou com as pessoas, parece que lá em casa é uma bagunça, é uma falta de paz muito grande. Gente, a gente veio pra resgatar, né? A gente escolheu estar ali. Espiritualmente você tinha que estar ali resgatando, né, tudo que você precisa no momento que você se faz presente na sua família. Eu falo para vocês que nós, como espíritos, nós temos comunhão, né, com a família. Por quê? Porque essa união, essa comunhão, ela é escolhida antes, durante e depois da encarnação. A gente tem elos com essas almas, com esses espíritos, vamos dizer assim, que fazem parte, né, da sua criação, da sua evolução espiritual também. Porque a primeira, eu costumo dizer, gente, e falo isso com muita propriedade, a primeira prova que a gente tem, ou a primeira, vamos dizer, que você tem que entender, né? O primeiro entendimento que você tem que ter de evolução espiritual está na família. Porque a gente não pode carregar mazelas,
A gente não pode trazer mágoas. A gente não pode viver só aquilo que doeu, só aquilo que machucou durante uma vida toda. A gente precisa ter uma relação com a família de entendimento, de equilíbrio, de tentar compreender e a gente muitas vezes tem que se redimir diante do destino. Se redimir não é você se anular. Se redimir é você entender que você está ali, não é um acaso, e você precisa resgatar tudo aquilo que está acontecendo com você ali. Você precisa, e eu falo isso porque as pessoas demoram tanto para compreender, porque as pessoas falam assim, mas o meu pai, mas eu não tive uma família, mas eu não tenho a minha família, ninguém gosta de mim, ou ninguém me compreende, eu não tenho uma relação boa com a minha família. Mas você não merece carregar fardo. Você não merece carregar tristezas. Você não merece carregar mágoa. Você tem que saber lidar com tudo. Aliás, se resolver com tudo isso. É muito importante que você se resolva. A gente está construindo uma história quando a gente desce. Quando a gente está aqui, nesse plano, nós construímos a nossa história. Nós viemos para cá para ter um percurso, né? Um destino. E nós escolhemos muito do que passamos. Nós escolhemos esses personagens. Nós escolhemos estar onde estamos. Nós escolhemos as provas que passamos. Por quê? Precisamos de uma evolução. Nós precisamos passar por certas situações para que a nossa alma e a gente possa entender que os nossos erros passados, ou os nossos erros que muitas vezes você desconhece, precisam ser revistos nesse destino que você está aqui agora. Você precisa se resolver com a vida. A gente fala, né? A família é uma escola. E ali a gente começa a aprender. A gente aprende o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim. A gente aprende e a gente vai discernir, né? Muito de nós passamos por situações complicadas, muitas vezes, com a família. Muitos de nós sabemos que a família não é só, né, perfeita, como todo mundo diz, né? Não existe, talvez as pessoas falem muito isso. Mas a gente não vai viver sem, você não vai viver sem sua referência. Você não vai viver sem a sua raiz. Ela precisa existir. Você precisa saber de onde você veio. O seu nascimento, ele vai fazer parte da tua vida durante uma vida inteira. A tua história ali vai fazer parte, a construção dessa história vai fazer parte da sua história durante uma vida. Então a gente sempre precisa tomar muito cuidado, porque as pessoas confundem muito, né? A gente, muitas vezes, situações, atitudes, ações que a gente pratica, né, durante uma vida, e se a gente não consegue ter compreensão, a gente precisa entender que a nossa família pode influenciar positivamente nossa vida ou negativamente a nossa vida. A gente precisa escolher qual caminho você quer seguir, qual caminho você decide hoje estar, se é positivo ou se é no negativo. Se você consegue ter uma relação com a tua família de perdão, de compreensão, de entendimento, de equilíbrio, né? Ou você prefere de dor, de mágoa, de tristeza, de rejeição e de não aceitar aquilo que você escolheu estar, aquilo que você escolheu para a tua vida. Porque nós não estamos aqui sem ter um elo, né, com Deus, com a parte espiritual, sem ter um elo com tudo aquilo que está perto de você. Você tem uma mãe, aquela tinha que ser a sua mãe. Você tem o seu pai, aquele personagem tem que ser teu pai. Você tem um irmão que você não se dá, mas aquele era para ser o teu irmão. E você precisa entender que muitas vezes você precisa saber lidar com a energia de todos, saber lidar com as diferenças, saber lidar com os opostos, aquilo que não é aquilo como você idealizaria. Ou você não seria, ou você não faria igual, ou você gostaria que fosse,
né? Às vezes a gente gostaria de tantas coisas na nossa vida. A gente pensa assim, que tem tudo para ser, mas não é. Tem tudo para dar certo, mas muitas vezes não dá. Tem tudo para ser bom e muitas vezes é amargo, é ruim, não é bom, machuca. Mas vai de você a forma como você lida com tudo isso. Se você não souber lidar, você vai sofrer, você vai atrapalhar a tua vida e você vai adquirir mais débitos, né? Mais dívidas espirituais. Você veio para resgatar e ter uma evolução. Você veio para ganhar uma nota boa. Você veio para ter a tua consciência limpa. Mas você não pode sair daqui com dívidas. Você não pode sair daqui achando que se você rejeitar, se você brigar ou se você peitar o negócio, você vai resolver o problema. Pelo contrário, você muitas vezes, quando você deixa de dar o seu silêncio, quando você deixa de dar a tua paz, você pode adquirir uma dívida enorme espiritual. Você vai ter um débito com a vida que você não tem noção. Então tudo começa ali. A nossa vida é a nossa raiz, né? A ancestralidade, porque a gente tem um pouquinho de cada um. A gente não pode dizer que a gente se parece só na semelhança, é uma pinta, né? Que você pode parecer com teus pais, ou você pode parecer porque você tem os olhos do pai, né? A boca da mãe, o nariz do pai. Muitas vezes as pessoas só pensam assim. Mas nós temos mistérios que trazemos que são dos nossos pais, estão em nós, né? Nós nascemos dessa união, nós nascemos e temos essa mistura de um pouco do outro, que também já trouxeram um pouco do avô, um pouco da avó, que também já trouxeram um pouco da bisavó e do bisavô. E quando você olha, você é uma mistura de tudo aquilo, e você trouxe com você. O teu DNA espiritual traz tudo isso. Você não sabe de onde você veio, você não sabe quem você é, você perde sua identidade quando você não assume a tua raiz, né? Porque um pai nunca vai deixar de ser pai, uma mãe nunca vai deixar de ser mãe. Tenha os defeitos que tiverem, mas nunca vão deixar de ser, e de estar nesse plano. E você, com tudo que você passa na vida, por mais que você seja ou rejeitado, ou ninguém te compreende, ou a vida é um pouco amarga nesse sentido, né, familiar para você, a gente tem que saber que a gente continua ligado. A gente não vai se desligar. Você pode rejeitar? Pode. Mas esses laços que você traz, eles vão continuar por esta vida. Você não vai cortar esses laços que são espirituais. Você não consegue cortar. E a gente, em determinado momento da nossa vida, a gente só precisa entender algumas coisas. E uma delas que a gente precisa entender é que você não vai, por mais que você queira, você não vai deixar nunca, e não vai poder negar nunca a tua raiz ali, que você nasceu ali, que você é filho de fulano e filho de ciclano. Você não vai poder negar que o seu irmão é o fulano. Você não vai poder negar que a tua raiz é aquela. A tua identidade está ligada àquela história. Então a gente, quando tem esses laços espirituais, né, a gente, por mais que a missão seja dolorosa, por mais que traga muito sofrimento, muita dor, por mais que uma família não seja unida, tenha muita contenda, tenha muita coisa que você precisa entender, que muitas vezes não está na sua compreensão, não está no seu entendimento, mas está no espiritual, naquilo que você veio fazer aqui, na escolha que você fez para estar ali, naquela família. Você está ali porque você escolheu estar ali, e você está no lugar que você devia estar, não está no lugar errado. E quando a gente entende isso, você passa a compreender um pouco melhor a vida. Saber lidar não é aceitar. Saber lidar não é ser, vamos dizer, menos, né? Ou você
perder a renunciar a quem você é para saber lidar. Não é isso que eu digo aqui. O que eu digo aqui é que muitas vezes saber lidar é não sofrer. Saber lidar é não deixar doer tanto. Saber lidar é não entrar nas questões de mágoa, de tristeza, de depressão por causa da família. Quando você começa a sentir um equilíbrio na parte emocional, você começa a ter uma força diferente. Você começa a sentir uma energia diferente. Você começa a ser muito maior do que aquilo que você pensa ser. No meio de toda uma bagunça, uma missão dolorosa, uma missão de dificuldade de você ter, de se relacionar com a tua família. Mas a família nunca vai deixar de ser a tua família. Então quando a gente toca no assunto espiritual e fala da espiritualidade, a gente fala de muitos mistérios, né? Esses mistérios, né? Esses resgates que ficaram pendentes e que a gente precisa hoje resolver, né? Que são situações que espiritualmente são pendentes porque ainda não está resolvido. Mas você está tendo a chance de resolver. Você está tendo a chance de não deixar pendências. Você está tendo a chance de cumprir a tua missão, né? Se foi ali, né? É o lugar que você tinha que estar, com as pessoas, com as almas que você tinha que estar. Você escolheu aquela família, aqueles personagens, aquela história. Mas por que você rejeita agora? Mas por que você não aceita? Mas por que você quer tirar de você uma história que você tem que saber construir? Você tem que saber lidar. Porque você não vai tirar de você. Você não vai conseguir tirar, né? O seu DNA, ele vai estar ligado a tudo isso. Então as pessoas às vezes falam: nossa, pai, mas a minha família sempre foi muito negativa. A minha família, tem gente na minha família que não gosta de mim. Ou tem gente na minha família que não deseja coisas boas pra mim. Eu não consigo ter uma boa relação. Eu não sei o que acontece. Gente, a gente tá lidando com as diferenças. A gente tá lidando com os opostos. E muitas vezes você precisa entender, compreender que você tá ali porque você precisa estar e precisa saber lidar com tudo aquilo e não sofrer. O entendimento faz você não entrar na energia da dor, não entrar na energia do conflito, do embate, né? Você bater de frente com a vida, ou com você mesmo, ou com a tua família, porque quando você briga com todo mundo da tua família, ou bate de frente com todos eles, você tá brigando com você mesmo, porque você é um personagem daquela família, você faz parte daquela energia, é uma energia única, não tem diferença. Ao pai, à mãe, os filhos, não tem diferença, é uma única energia. E quando você quebra essa energia, quando você vai contra essa energia, você quer brigar com essa energia, você está brigando com você mesmo. Porque você não vai deixar de fazer parte dessa energia. E muitas vezes a gente precisa saber lidar, a gente precisa entender, é como eu sempre digo aqui, a espiritualidade são os mistérios. E quando você começa a entrar nesses mistérios, você começa a compreender muitas coisas. A gente quer respostas, né, o tempo todo de tudo. A gente procura saber por que tantas coisas acontecem na nossa vida e que a gente precisa sofrer, né, passar por dores, às vezes, que você não queria passar, né? Por tristezas que você não queria passar. Às vezes a pessoa fala: pai, mas eu não conto com a minha família. Minha família nunca se preocupou comigo. Ou a minha família nunca estendeu uma mão para mim. A minha família sempre foi foram pessoas difíceis. É o oposto de mim. É totalmente diferente de mim. Mas isso já estava marcado. Isso já estava no seu destino. Você está lidando com as diferenças. Você está lidando com os opostos. E você precisa, muitas vezes, encarar isso não com dor, com mágoa, com tristeza, com rancor, com ódio. Não! Encare isso como uma prova que precisa
você precisa passar para que você possa ter uma nota boa, ter boas atitudes, boas ações. Você é diferente? É, mas você aceitou aquilo tudo e está sabendo lidar. É assim. Tem um fator, né, nisso tudo, quando eu falo aqui de espiritualidade, que é muito interessante. E as pessoas, elas falam assim pra mim: ai, pai, mas eu gosto tanto de te ouvir. Eu adoro essas coisas que o senhor fala aí. Mas, gente, tudo que eu tô falando aqui são situações que a gente vivencia no nosso dia a dia. E que tudo é espiritual. Nós somos seres espirituais. Nós somos espíritos nessa terra, lutando pela nossa luz, lutando pelo nosso caminho, pelo nosso destino, né? Então a gente precisa ganhar o tempo todo um ponto na vida. A gente tem que ter uma evolução. Uma coisa que me mexe comigo, e às vezes eu me entristeço muito de ver e ouvir, e já ouvi demais numa mesa de jogo, e que eu tento sempre falar para as pessoas: não entrem nessa energia, que é a energia da culpa. Sabe aquela energia que você nasce numa família e que às vezes por algum motivo, muita bagunça teve ali, muitas situações não foram boas, e quando você vai tomando o teu destino, você culpa a tua família por muitas situações de não ter dado certo na tua vida, por muitos caminhos não terem acontecido, coisas que você desejava, né? Você não conseguiu realizar teu sonho e você olha pra trás e você fala assim: mas a culpa é da minha mãe, a culpa é do meu pai, porque nunca me deram força, nunca tive alicerce, nunca me incentivaram, eu nunca tive apoio. Então, a gente tem uma tendência muito grande a culpar o outro pelo nosso destino. Por isso que eu tô falando aqui, quando você é bem resolvido com a sua energia, você não admite que a energia do outro te prejudique, que a energia do outro atrapalhe tua vida, que a energia do outro faça com que você se atrase, que a energia do outro seja vamos dizer, um monstro na tua vida. Então as pessoas têm a mania da culpa. Ah, porque não deu certo, pai, porque eu nunca tive apoio, porque não deu certo, porque eu tive um pai assim, 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 e eu fiquei muito ferido, eu fiquei muito bagunçado, eu nunca tive apoio na vida de nada. Então você vai caminhar a tua vida toda jogando a culpa, ou você tentando justificar alguns erros que você mesmo cometeu lá atrás. E a gente precisa assumir nossos erros. Você só é absolvido, né, no teu destino, pelas suas atitudes ou pelo teu karma de vida, quando você assume a responsabilidade dos teus erros, a responsabilidade de você não ter feito a coisa certa, e não jogar a culpa em alguém que estava ali, ou na tua família, na tua raiz, que você escolheu estar ali por uma grande prova, mas você não soube lidar com aquilo, não soube se relacionar com aquilo. Então as pessoas fazem assim: ah, eu não fui feliz no meu casamento, eu não sou feliz no amor, porque a minha família ou minha mãe não é, e isso já é de família. As pessoas falam muito isso. Não, a gente precisa entender que você pode cuidar, você é dono do teu destino, você é dono da tua luz. O teu destino depende de você, o teu karma de vida depende de você, e você tem que se resolver com ele. As pessoas ficam naquela coisa da culpa: ah, não, ou senão até um pai, uma mãe, às vezes se sentem tão culpados pelo filho, que fala assim: nossa, mas aonde eu errei? Aonde eu errei na criação de um filho? Né? Ah, eu me sinto culpada do meu filho não ter tido oportunidade, do meu filho não ter sido feliz, não estar feliz, do meu filho ter feito um péssimo casamento. Mas aonde é e quem disse que você tem que carregar essa culpa? A gente não pode se sentir culpado de nada e nem culpar ninguém. A gente não pode culpar as pessoas, porque nós somos responsáveis por aquilo que você escolhe na tua vida. Você é responsável, né? Então quando você fica arrumando
justificativa para o que deu errado, você vai passar uma vida assim. Quando você fica arrumando um culpado das coisas não ter dado certo na tua vida, você vai passar uma vida dessa forma. Então a gente age de uma forma que você precisa ter compreensão e entender que você precisa saber lidar. E só depende de você. Essa luz que você carrega com você, ela não pode se apagar, mas só depende de você. E quando a gente sabe lidar com tudo isso, você não se revolta, você não se amargura, você não traz mazelas pro teu caminho. E você também não fica com o débito espiritual, com a dívida. Porque você vai ter que se resolver com essa dívida. A gente, quando lida com a espiritualidade, é muito engraçado, né? Porque existem pessoas que chegam na mesa de jogo, elas já falam, né? Elas profetizam. Ai, pai, tudo deu errado pra mim. A minha vida sempre foi assim, foi assado, desde o dia que eu nasci. Ai, pai, Anderson, eu não sei o que eu fiz, o que eu cometi, qual o erro que eu cometi com Deus, porque eu só sofri nessa terra, eu não passei coisas boas, eu não tenho lembrança de ter sido feliz, né? Ou senão as pessoas, elas carregam muito isso. Mas a gente precisa entender, e eu digo isso, que só depende de você. Essa alegria que você tanto espera depende de você. A necessidade de ser feliz, todos nós temos. A gente não pode caminhar arrumando culpado, arrumando justificativa, arrumando erros porque deu errado e culpando o outro, né? A gente tira sempre a nossa energia das coisas e fala, não, mas tudo deu errado desde o dia que eu nasci, porque eu nasci na família errada, porque meu pai, minha mãe, eu tive muitos problemas, e isso eu trouxe pela vida, eu fui uma pessoa que sofri isso, que sofri aquilo, que fez isso. Gente, chega uma hora que você tem que assumir a tua vida. Você não tem como assumir o controle da tua vida se você não olhar para você. Você precisa dizer, eu decreto na minha vida a felicidade. Eu quero ser feliz, eu preciso decretar essa felicidade. Eu quero fazer um pacto com ela. Eu quero fazer um pacto de sorrir. Eu quero fazer um pacto de não achar a vida ruim. E não abrir a boca, porque o vento que sai de dentro de você profetiza. E esse vento estraga tudo. Porque tem força. O vento que é uma magia. Quando você profere palavras que são negativas para você mesmo. Então você está colocando no universo o negativo. E ele não vai sair de perto de você. Ele vai te abraçar. Ele não vai deixar você sorrir. Ele não vai fazer você ser feliz como você gostaria. Então, quando você assume a direção da sua vida e você cria uma confiança em você de dizer, eu vou ser feliz, eu quero ser feliz, eu decreto essa felicidade na minha vida. Eu não aceito ficar olhando para trás. Eu quero olhar para frente. Eu não quero olhar para trás mais. E saber se resolver com aquilo que você viveu na infância, na adolescência e no teu nascimento. Porque as pessoas falam de negativo, né? Às vezes o nascimento, no momento que você está nascendo, uma placenta não está positiva. Mas você pode deixar ela positiva depois. Você pode fazer aquilo ficar positivo. No momento que você nasceu, podia ter alguma coisa negativa ali, mas você pode positivar isso. Bom, gente, eu tinha que falar essas palavras para vocês. Só nós podemos fazer por nós e ninguém mais. Ser feliz é uma coisa que só a gente pode fazer pela gente e mais ninguém. Bom dia, Vini. Bom dia, Pai Anderson, bom dia a todos que já estão nos acompanhando no Sagrado Falando de Axé. Quero aproveitar aqui esse início e desejar a todos, papais, um feliz Dia dos Pais nessa data especial. Muitas participações já aqui conosco no YouTube, tá? Então você pode mandar seu áudio no 983345777, mande pra gente, mande também aqui de texto, né? Você pode também seguir as nossas redes sociais, Facebook, Instagram, TikTok, Sagrado Falando de Axé. E tem muitas participações, já tem muito áudio chegando aqui, vamos ouvir. Bom dia, Pai Anderson, eu sou a Cláudia. Eu gostaria de saber qual é a energia que está impedindo a minha vida amorosa, porque
Eu até tenho flash e tudo, mas quando o rapaz vai me olhar, ou o homem, enfim, pela segunda vez, ele toma um susto, parece que tá vendo não sei o que, e eu fico assim, sem saber o que está acontecendo. Já fui um bandista, hoje eu não trabalho mais. Minha data de nascimento é 16/3/73. O seu programa é maravilhoso. Um bom domingo, um feliz Dia dos Pais. Obrigado, minha filha. Bom dia. Obrigado pelo carinho. Bom dia, Rafa, né? Eu quero agradecer vocês pelo carinho do programa, de estar aqui comigo, né? Hoje é domingo de manhã cedo, ao vivo aqui no estúdio da capital. Deixa eu dar uma olhadinha aqui pra você. Eu não acho que tenha algo ruim, não. Não acho que tenha alguma coisa atrapalhando. Não tem nenhuma energia. Você tem até uma pombagira encantada. Essa pombagira mexe muito com as pessoas. Você tem muito brilho, né? A pombagira é a mulher que está dentro de você, né? Quando a gente fala pombagira, as pessoas não sabem entender o que é. É a mulher que está dentro de você. Ela tem muito brilho. Ela é uma mulher que chama a atenção. Você precisa melhorar um pouquinho teu emocional. Você precisa... Porque você também é uma menina que se envolve fácil com as coisas. Se envolve fácil. Sabe aquela pessoa que a gente não pode tentar preencher vazios com o que está de fora. Vai ter que tomar sempre muito cuidado. A gente precisa estar completo para que a gente possa se relacionar fora. Porque quando você está buscando alguém por carência, é perigoso. A Oxum cai no seu jogo dizendo para você tirar essa tristeza de você. Não vejo nada te atrapalhando. Eu vejo que você tem até caminho para encontrar uma pessoa. Não tá longe, tá próximo. Às vezes as coisas não dão certo, minha filha. Não encuca, não. Não é porque você fez algo de errado ou tem alguma coisa te atrapalhando. Quando a gente também é iluminado, a gente também tem muito livramento. E tem situações que a gente acha que não está sendo livrada de alguma coisa e a gente está sendo livrado de algo. Mas eu não vejo nada te atrapalhando. Mas melhora um pouquinho essa tua emoção, viu? Mais perguntas chegando aqui. Olá, bom dia, tudo bem? Eu vivo com uma pessoa há 26 anos, temos uma filha que nasceu em 2018, descobri que ele estava me traindo, fiquei muito mal, pai. Mas não separei dele por causa da menina, da filha. Ela precisa de cuidados especiais, mas estou pensando em separar dele, não gosto mais, a gente só briga, não confio mais nele. Eu gostaria de saber se isso vai dar certo. Meu nome é Ivanete Honório dos Reis, nasci no dia 8 de dezembro de 64 e ele é o Jarlândio Roberto Pereira, nasceu no dia 10 de setembro de 66. Por favor, obrigado, Deus abençoe, espero uma resposta e ouço o programa todos os domingos. Axé, minha filha, obrigado. Olha, melhora eu não vejo nessa relação mais. Uma melhora, como se... Tem relação que é como um cristal, né? E se você quebra, você não tem como mais colar. Existem relações que depois que existe uma certa tristeza, falta de confiança, algumas coisas que entristece, né? Machuca a pessoa. Às vezes a gente não consegue fazer com que a coisa volte a ser como era antes. Não vejo essa relação voltar ao que era. Vejo que você pode continuar e ir levando. Ou você tomar uma decisão. Não vejo positivo uma decisão para agora. Não vejo decisão você tomando, não. Acho que você precisa se cuidar de você, se fortalecer, para ir tentando levar essa situação mais um pouco. Não dá para você tomar decisão agora, não. E não vejo melhora. Não vejo. Essa situação, ela pode dar uma aliviada, uma melhora não. Bom dia, pai Anderson. Pai Anderson, eu sou a Creuza aqui de Caçapava. Eu gostaria que o senhor me respondesse, me comentasse sobre o meu filho, que nasceu no dia 6
do 11 de 1973. O nome dele é Valdo Cristiano Nogueira. Gostaria que o senhor me falasse sobre a saúde dele, como que ele é. Ele é uma pessoa muito fechadona. Obrigado, pai Anderson, gratidão. Obrigado, minha filha. Já cai, eu já falo que ele precisa cuidar do emocional também, né? Porque assim, às vezes tem situações da saúde que tem fundo emocional. Então ele precisa também resolver o problema do emocional. Ele tá fraco, espiritualmente eu vejo ele muito fraco. Não vejo ele bem. A saúde requer cuidado. Não vejo morte para agora, mas vejo a saúde precisando cuidar. Entendeu? Vejo que ele precisa se atentar à saúde dele, que requer cuidado. E também cuidar um pouquinho da parte emocional. Tá fraco demais espiritualmente e emocionalmente muito abalado. Ele fica muito abalado com as coisas. Então precisava de tomar um banho de descarrego. Também fazer algumas coisas para ajudar. Pega um manjericão, alecrim, 5 folhinhas de guiné e toma um banho do pescoço para baixo para poder ele melhorar. Manjericão, alecrim e 5 folhas de guiné. Prepara um banho para ele tomar do pescoço para baixo. Vai dar uma aliviada. Alô, boa tarde. Aqui fala o vosso ouvinte Abdul Gafuro Jaime Kamuga. Digo boa tarde porque aqui em Moçambique são agora 14 horas e 38 minutos. É pela primeira vez que eu escuto este programa. Sou ouvinte assíduo de segunda a sexta-feira. Tenho escutado a Rádio Capital FM e quero já saber. Eu sou de 20 de janeiro de 1990, não é? O que tem acontecido comigo é que, na verdade, eu consigo uma oportunidade de emprego, mas depois acabo do nada saindo deste trabalho assim, do nada, sem saber o que ia acontecer. Estou agora com 35 anos, mas claramente tenho que fazer um pouco de tudo, mas acaba as coisas depois acontecendo um embaraço. Então, gostaria de ter o vosso auxílio. Repetindo, falo Abdul Gafuro Jaime Kamuga, aqui da cidade de Maputo, Moçambique. Aquele abraço de todos de mim, estamos juntos. Obrigado, meu filho. Nossa, fico feliz de saber que a Rádio Capital tá indo pro outro lado do mundo, né? Muito feliz mesmo. Deixa eu ver aqui pra você, meu filho. Realmente você tem isso mesmo, falta firmeza no teu caminho. Parece que por mais que você lute, por mais que você corra, parece que as coisas travam, as coisas parecem que congelam. Isso não é só o fato de trabalho, não. Muita coisa na sua vida ficou assim, numa inconstância muito grande. Você precisa cuidar mais de você, da sua energia. Por quê? Porque aí existe uma situação que é ancestral. E você absorve muitas coisas. Você é uma esponjinha. Você tem uma certa sensibilidade espiritual muito grande. É como se você tivesse mediunidade. Mas isso requer um certo cuidado. Porque senão você fica patinando. Então o que você tem que fazer? Veja se você consegue aí, na sua cidade, um banho para você tomar. Ou de anil, que é o anil que é o azulzinho, ou você toma banho de... pega manjericão, alecrim e pega arruda. Vê se você acha arruda aí. Prepara 3 banhos de manjericão, alecrim e arruda, para você tomar do pescoço para baixo. Eu vejo um pouco de carrego no teu caminho. O que é isso? Como se tivesse um peso também. Como se tivesse um peso sobrenatural em cima de você, o peso da vida. Essas coisas vão acontecendo e vai mexendo com você. Essas coisas vão acontecendo e vão deixando você para baixo. Às vezes você fica sem autoestima, fica, questionando por que está acontecendo tudo isso. E isso vai criando um negativo. E você precisa tirar isso. Tosse a esponjinha.
porque aí você vai ficar bem. Muitas pessoas participando aqui, Pai Anderson, muito obrigado a todos os ouvintes, nosso amigo de Moçambique, né? E você, se quiser marcar também uma consulta direto com o Pai Anderson, o telefone é o DDD 11 98419 5090, repetindo, DDD 11 São Paulo 98419 5090. Pai Anderson também atende, tá, pelo WhatsApp, então pode mandar a sua pergunta, o seu questionamento, você será atendido, será respondido, tá? E segue também as nossas redes sociais Sagrado Falando de Axé. Muitas pessoas participando aqui no YouTube, você pode compartilhar a live também. Muito obrigado por essa audiência maravilhosa aqui no chat, né, da capital. E muitos áudios chegando aqui também. Quero mandar um beijo para Estela Ozzi, Luzia Silva, que está aqui conosco, Kaique Silva Gomes, Betânia Dias, Cristina Bezerra, Veridiana Souza, Carmen Maria, muitas pessoas já aqui na nossa live do YouTube, Maria Quitéria, e um feliz Dia dos Pais para todos que estão nos acompanhando, e tem áudio aqui. Bom dia, Pai Anderson. Eu adoro seu programa, adoro. Não vejo a hora de chegar no domingo para me ouvir. E hoje eu queria fazer uma pergunta. Eu queria que você falasse um pouquinho do meu marido, né? Ele é pasteleiro, ele trabalha na feira. Então eu queria que você falasse um pouquinho dele, né? E a data de nascimento dele é 15/9/69. Obrigado, Pai Anderson, e axé para vocês. Pai, como ela disse, né, o marido nasceu no dia 15/9/69, o nome dele é Pedro Manuel, tá? Pedro Manuel de Almeida. Tá certo, minha filha. Obrigado pelo Desculpa, carinho, tá, pai? viu? É Pedro Manuel de Nosso Almeida. público, todos que estão na live, todos que estão ouvindo, os ouvintes, né, da Rádio Capital, essa rádio maravilhosa. Só tenho gratidão, muita gratidão por vocês, viu? Deixa eu ver aqui, minha filha. Ele precisa se cuidar. O que acontece? Ele é próspero, tem uma mão muito boa para as coisas, é um homem bom de coração, mas há uma inconstância de energia muito grande. Às vezes isso mexe com ele. O que é a inconstância de energia? Às vezes tá bem, às vezes não tá, às vezes dá uma melhoradinha, daqui a pouco não fica bem. Tem certas situações que a gente precisa se atentar à nossa energia. Porque a nossa energia, ela conta muito. Ela é que conduz a nossa vida. Você precisa estar com boas energias, você precisa estar de bem com você, estar cuidado. Tudo isso ajuda. O que eu vejo aqui é que por falta de cuidado mesmo, isso acontece com ele, ele não fica bem. Não vejo, eu vejo até que tem bom coração, muito bom coração. É determinado, é próspero, mas balança muito na energia. A energia dele fica numa inconstância muito grande. Precisa cuidar. Precisava tomar um banho, manjericão, alecrim, pega 5 folhinhas de guiné, toma banho do pescoço para baixo para ver se ele consegue tomar esse banho e dar uma melhorada. É um homem muito bom, mas se não cuidar, fica nisso, viu? Bom dia, Pai Anderson. Nossa, Pai, essas palavras que você está falando é igualzinho mesmo. Eu e meu pai não se dava muito, não. Mas eu agradeço tudo que ele me ensinou. Meu pai já se foi, já vai fazer 31 anos que ele foi embora, né? Mas a gente só vivia assim. Mas minha mãe fala que eu parecia muito com ele. Sabe? Ela fala que eu sou a mais parecida com ele. Tudo, em tudo, ela fala sério, igualzinho o seu pai. Igualzinho, acho que a que mais parece o pai é você, né? Mas eu sinto muita saudade do meu pai, que já se foi, né? Corta meu coração. É Meire do Parque Bristo. Pai Anderson, eu gostaria que você jogasse o uso para mim. Eu sou Meire Maria de Jesus de Oliveira. E
Minha data de nascimento é 7/8/1961. Bom, muito obrigado. Tô aqui ouvindo, eu ouço todo domingo o seu programa. Começo cedinho e vou, né? Tô aqui ouvindo, tá bom? Essas palavras me confortam. Obrigado. Obrigado pelo carinho, minha filha. É o que eu falo. Mesmo quando não estão mais presentes na nossa vida, mesmo ausentes, deixam saudades. Por mais que a gente tivesse tido problema, por mais que a vida às vezes é amarga no momento que a gente está passando sofrimento, a gente depois continua com a referência deles, né? A nossa identidade não vai mudar e as nossas raízes também não. Obrigado pelo carinho, minha filha. Eu vou ver aqui pra você. Acredita mais nas suas coisas, porque tem coisa boa no seu destino. Ainda você vai ser feliz, ainda tem alegria vindo aí. O jogo fala de alegria, o jogo não tá falando de tristeza. O jogo tá falando pra você tentar alegrar teu coração com algumas coisas. Você é uma menina que, além de ser, preste bem atenção, determinada nas coisas, você tem uma sensibilidade espiritual muito grande. Então, quando a gente tem uma intensidade dessa, a gente não pode ficar pra baixo, a gente não pode, porque tudo é intenso. Até quando a gente fica triste é com intensidade. Até quando a gente tem depressão é com intensidade. A gente precisa cuidar, a gente não pode deixar pra lá. Então, não deixa a peteca cair. Tem muita coisa boa chegando pra você. Mas alegra mais teu coração que você tá precisando. Pai Anderson, muitas pessoas participando aqui. A gente recebeu aqui, né, no nosso YouTube, as pessoas perguntando também. Então, vamos lá. A Terezinha Maria de Jesus falou: bom dia, pai. Gostaria de saber do meu filho, o Wellington de Jesus Nascimento, que nasceu no dia 11/9/86. Pai, será que algum dia ele vem nos visitar? Sou a mãe dele. Obrigado e feliz Dia dos Pais. Dói muito pra uma mãe, né, minha filha? Gratidão. É o que eu falo, né? A gente vem pra esse plano pra resgatar tudo isso, né? Nossas dívidas. E a gente não pode sair daqui devendo de novo. A gente tem que sair daqui bem. Eu vejo que tem muita coisa. Muita coisa que está impedindo isso, né? Eu vejo que tem algumas situações que impedem ele de chegar, de se aproximar. Principalmente a cabeça, porque ele tem uma cabecinha bastante complicada também. Ele é genioso, ele não é um menino fácil, não. Então, assim, se você me perguntar se tem caminho, tem. Muito caminho para te procurar, mas não vejo isso acontecer logo. Não vejo isso para agora. Vejo que isso pode levar ainda um tempo, né? Então, enquanto isso, vai cuidando de você, vai curando o seu coração, vai sabendo lidar com essa dor. Porque tem caminho, mas não vai ser para agora, não. Existe caminho para acontecer, sim. Bom dia, pai Anderson. Me chamo Giovanni Santos Gomes, data de nascimento 2/2/1977. Gostaria de saber se tem algum tipo de magia feito pra mim. Minha vida tem uma boa enroscada hoje em dia e eu não consigo prosperar. Deixa eu ver aqui pra você, meu filho. Magia, eu não vejo. Mas preste bem atenção no que eu vou falar pra você. Magia, feitiço feito pelos outros eu não vejo. Mas eu vejo você enfraquecido demais. Esse enfraquecimento faz você absorver muita coisa. E tem situações que quando a gente fica absorvendo, fica pior do que feitiço. Por quê? Porque você não torce a esponja. Então o negócio começa a travar, o negócio começa não ficar legal, você não começa a se sentir bem, parece que tem alguma coisa que te faz mal. Mas a gente precisa tirar o peso. Ninguém consegue carregar com uma tonelada nas costas, né? Vai pesar, vai doer, vai machucar. Então o que eu vejo é que você precisa cuidar de você. Eu vejo que você precisa de cuidado.
Feitiço eu não tô vendo, não. Mas carrego demais. E fraqueza. Uma anemia espiritual que você tá aí muito grande. Precisa cuidar disso, viu? Olha só, tem mais áudio e mensagem chegando aqui. O Flávio Cruz Oliveira, nascido no dia 28/7/75, ele manda uma mensagem pra gente, vamos ouvir. Bom dia, sou Flávio, 28 de julho de 75. Tô sofrendo muito, eu quero saber se eu vou ter uma reconciliação ou conciliação. Minha esposa, tô sofrendo muito com disputas judiciais, sem guarda, sem pensão ainda e sem divórcio. Sofrendo muito. A esposa é Eva Calixto Neves, que eu não tenho nenhum tipo de contato pela justiça. Estou impedido 5 anos e meio sem ver meus filhos e sem falar com a mulher. Deixa eu ver aqui pra você, meu filho. Tem coisas na vida da gente, preste bem atenção no que eu vou dizer pra você, que a gente vai e dá um passo pra frente. Depois, a gente não consegue dar um passo pra trás, porque aquele passo que a gente deu pra frente não tem como apagar com uma borracha, não tem como dizer que não aconteceu, não foi dado esse passo. Então a tua vida tá assim. É como se tivesse algo complicado nessa história que não consegue ser resolvido fácil. Não é uma simples situação para ser resolvida, não. É uma coisa que envolve uma energia de afastamento mesmo. É como se tivesse uma parede impedindo essa relação de vocês terem uma nova relação, ou de vocês terem comunicação, ou de vocês terem... Mas isso aconteceu, meu filho, deixa eu explicar pra você, por falta de cuidado mesmo. Quando a gente tá numa relação e não cuida, as coisas começam a entrar. E o negativo entra. Ele vai crescendo, 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 e sem a gente perceber, chega uma hora que ele começa a comprometer a relação, a união. Por isso que eu falo que tudo é cuidado, né? A gente precisa cuidar. Uma relação é uma unidade só, é parceria, mas precisa de cuidado. A gente não pode deixar pra lá. Porque quando você vai enxergar o negócio o leite derramou, a coisa aconteceu, fica mais complicado você cuidar. Então eu não vejo isso tão cedo acontecer. Mas vejo que é também por falta de muito cuidado. Você também tem que procurar cuidar de você e de muitas situações aí, viu? Olha só, você pode entrar em contato através do DDD 11 98419 5090 e marcar uma consulta com o Pai Anderson. E nós vamos encerrar hoje com a Rosana Coppola, que mandou aqui, olha: Pai Anderson, tem algo que eu possa fazer para o meu marido parar de beber? Tá difícil aguentar. O nome dele é Reginaldo Reigota, nasceu no dia 24/3/63. Obrigada. A gente pode até fazer para ajudar, preste bem atenção. A gente pode fazer algumas coisas, como uma intercessão, né? Interceder por ele, pelos orixás, para Exu, pedir, fazer alguns trabalhos, algumas coisinhas. Mas o certo é a própria pessoa acordar. Eu sempre costumo dizer e digo, a pessoa precisa querer também. A gente não pode querer do outro o que o outro não tem para dar. E se ele tem isso para dar, ele precisa se resolver com ele também. É difícil, mas isso é o que eu digo. Às vezes a gente tenta na espiritualidade ver se a gente consegue dar uma melhorada nisso. Mas quem precisa se resolver com essa... Até porque ele também não tá bem. Eu não vejo nada bem ali. Não vejo as coisas bem ali. Então precisa se cuidar, né? Bom, gente, quero desejar a vocês feliz Dia dos Pais, que vocês se abracem, que vocês se unam, que vocês repensem, que vocês troquem amor, porque isso é mais importante do que tudo nessa vida hoje. Agradecer o Vini, o Rafael, pelo carinho, a Rádio Capital por estar aqui ao vivo nesse estúdio maravilhoso, Motumbaxé.
Axé, abençoando o seu caminho. Fale com o Pai Anderson de Logum Edé e encontre a luz para a sua vida. Consultas espirituais e conselhos sagrados. Ligue 11 98419 5090.